Olá, estamos começando mais um programa do ciclo de teleconferências do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, que é promovido pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Este programa tem como objetivo oferecer atividades extracurriculares aos estudantes do Departamento de Ciências da Administração. E as oficinas de gestão traduzem a tradição do Departamento da Universidade Federal de Santa Catarina no desenvolvimento de valores, atitudes, conhecimentos e habilidades técnicas necessárias ao enfrentamento dos desafios de um novo ordenamento mundial. Aqui você conhecerá importantes personalidades da área das ciências da administração e receberá subsídios à sua formação e ao seu desenvolvimento profissional. O nosso convidado de hoje é o gerente de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil, aqui em Santa Catarina, Carlos Werner Neto. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. O Carlos é engenheiro agrônomo com pós-graduação em Desenvolvimento Agroindustrial e também em Agronegócios. E há 16 anos atua como funcionário do Banco do Brasil, tendo desempenhado diferentes funções ao longo de todo esse período. O tema sobre o qual nós vamos conversar aqui, Carlos e eu, é o desenvolvimento regional sustentável. Carlos, tudo bem? Tudo bem. Uma saudação inicial aos alunos que nos acompanham aqui nesse programa. Ok, boa noite aos alunos da graduação, os presenciais e à distância. Queria agradecer também o convite, a oportunidade do Banco do Brasil estar aqui expondo um pouquinho do seu trabalho aí na comunidade. Agradecer à Universidade Federal. Ok, bom, antes de a gente conversar especificamente com o Carlos aqui no estúdio sobre desenvolvimento regional sustentável, exatamente o que é, como surge e que tipo de resultados ele representa para a sociedade, a gente acompanha uma reportagem produzida especialmente sobre esse assunto. Vamos acompanhar então. Criada em 2004, com a proposta de promover a inclusão social por meio da geração de trabalho e de renda, a Estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável, DRS, já mudou a vida de muitos brasileiros. O objetivo do projeto, ligado ao Banco do Brasil, é promover o desenvolvimento sustentável das regiões, trazer qualidade de vida e fonte segura de renda para os moradores de comunidades espalhadas por todo o país. O DRS prevê a democratização do acesso ao crédito e o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo. Isso é feito através do apoio, da capacitação e do financiamento fornecidos pelo banco e pelos seus parceiros. O DRS foi pensado através do contato direto com as cidades brasileiras e espera estimular o desenvolvimento do potencial produtivo de cada região, levando em conta suas características e peculiaridades. O Banco do Brasil formulou a metodologia DRS, que prevê capacitação e treinamento para a comunidade e para todos os parceiros do projeto. Dessa forma, é possível que o banco atue constantemente em conjunto com a comunidade, com os parceiros e com as entidades governamentais de cada município. Também é valorizado o conceito da cadeia de valor, através do qual os trabalhadores adquirem uma macrovisão do processo produtivo, podendo elevar a competitividade frente ao mercado. É importante que os resultados dos negócios sejam duradouros e sustentáveis e que beneficiem várias gerações. Atualmente, o DRS beneficia mais de 100 atividades por todo o país, apoia 6.000 planos de negócios e auxilia cerca de 1 milhão de famílias. Os parceiros do Banco do Brasil já investiram 2 bilhões de reais nos projetos e o banco já liberou 5 bilhões e 600 milhões de reais. Através do DRS, são possibilitados ganhos para a sociedade, para o governo e para o Banco do Brasil. Através do princípio participativo, o DRS promove a redução do analfabetismo, o aumento da capacidade profissional, o acesso à informação e à tecnologia, a melhora da qualidade de vida e a valorização da cultura local. Ok, aí você pode observar rapidamente uma síntese do que é este projeto que o Carlos tem para conversar conosco aqui, que é do envolvimento do Banco do Brasil nessa proposta de um desenvolvimento regional sustentável. Mas, Carlos, para abrir essa nossa conversa, eu queria ver se a gente consegue definir o começo dessa metodologia, digamos, ou desse conceito, e afinal, o que vem a ser desenvolvimento regional sustentável? Bom, o DRS, na verdade, ele começou em 1993, uma discussão dentro do Banco do Brasil,
com a ideia de se discutir geração de desenvolvimento, né? Em 94, então, se fundou uma gerência em Brasília que começou a trabalhar alguns projetos de desenvolvimento envolvendo agências dos estados do Norte e Nordeste, né? E esses projetos começaram a frutificar, começou a dar resultado, né? A gente começou a perceber que as pessoas realmente estavam tendo um pouquinho mais de qualidade de vida. O banco, então, deixou de ser um mero repassador de recursos, né? Ele passou a ser um agente de discussão de desenvolvimento dentro daquelas comunidades. E isso começou a tomar uma força, né? E as próprias comunidades começaram a valorizar. No Norte e Nordeste, as agências envolvidas, então, começaram a ter demanda não só para um projeto, mas para 2 projetos, 3 projetos, né? Atendendo diversas cadeias produtivas. E aí o banco achou por bem que talvez, então, o ideal seria que isso se multiplicasse por todo o país. Então, em 2000 e... Na verdade, eu falei 94, acho que 2004. Falei 2004. Em 2007, então, nós tivemos a fundação, né, das gerências de desenvolvimento regional sustentável em todos os estados do país, né? E não foi diferente, em Santa Catarina também ganhou, então, essa gerência de desenvolvimento regional sustentável. E a proposta qual é? A proposta é a gente promover projetos de geração de desenvolvimento, pelo menos um em cada agência do Banco do Brasil. Ou seja, onde o Banco do Brasil está presente, nós tenhamos pelo menos uma discussão em torno de uma cadeia produtiva para a geração de desenvolvimento. E aí nós temos hoje aí 202 projetos em andamento aqui no estado, né? E a proposta é essa, na verdade, a gente deixa de ser um mero repassador de recursos, né? Ou onde a pessoa vai no balcão tomar o crédito e passa a promover uma discussão em torno de uma cadeia produtiva, e o crédito passa a ser um dos componentes para a geração desse desenvolvimento, né? Então essa que é a ideia do DRS, sempre com foco na questão da sustentabilidade, com a visão do ambientalmente, né, correto, do economicamente viável e do socialmente justo, né, naquele tripé da sustentabilidade, onde se verifica, claro, a questão cultural, né, a diversidade cultural sempre respeitada, né, onde a gente está inserindo, onde a gente está discutindo, né, a geração de desenvolvimento. Em primeiro lugar vem o respeito à diversidade cultural daquele local. Então agora, essas são as bases aí do DRS. Essas noções às quais tu te referiste agora há pouco, quer dizer, ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo, é isso? Isso. Isso não é tão recente assim, quer dizer, isso já vem, também não é tão, não voltamos tanto ao passado, mas essa é uma noção que a sociedade tem aprendido a desenvolver e refletir já de alguns anos. Mas o banco parece que descobriu uma vocação nova como agente financeiro, que é uma instituição bancária, que foi de estimular, alavancar e promover projetos envolvidos com esse tripé, do ecologicamente correto, economicamente viável e do socialmente justo. É isso? É um novo perfil de uma instituição financeira como o banco, Carlos? Na verdade, quando o banco chega numa comunidade, ele não quer inventar a roda, né? Na verdade, já existem projetos acontecendo, né? E eu costumo dizer também que o DRS, ele não é do Banco do Brasil, ele é um DRS da comunidade. Isso não é eu que digo, é o próprio banco diz, né? O DRS é da comunidade, ele é dos parceiros que estão envolvidos. Então, o princípio do DRS é o princípio participativo, né? E quando a gente vai para uma comunidade discutir com a comunidade, a gente discute aquilo que está acontecendo, o que é que a gente pode potencializar, né? Então é algo simples. Na verdade, o gerente da agência, ele sai um pouquinho do seu ambiente da agência em si, vai exercer um trabalho, uma função de negociador, de sair, de buscar parcerias, que é uma coisa que ele já tem o hábito de fazer, de visitar a prefeitura, de visitar a Câmara de Vereadores, só que inserido aí o ingrediente de uma discussão em torno de uma proposta, de uma cadeia de desenvolvimento, de uma cadeia produtiva, né? Então, potencializar talvez seja uma nova função que o banco está exercendo, mas potencializar aquilo que o banco já vinha fazendo com uma metodologia definida, né? Então, o banco criou uma metodologia para desenvolver isso, e aí o que a gente pode, talvez, aí
tornar mais visível aquilo que o banco talvez já vinha fazendo, mas de uma forma mais não tão organizada, né? E não tão clara para a sociedade, né? E aí, claro, quando você tem uma metodologia, quando você tem todas as condições, isso toma uma visibilidade e as pessoas passam a reconhecer também, e aí reconhecem o papel que o banco exerce de agente de desenvolvimento, né? Porque na verdade, assim, eu acho que a gente está falando sobretudo para alunos da área de administração. A impressão que se tem de uma instituição bancária é de que ela trabalha com um produto chamado dinheiro, né? Então ela empresta dinheiro, ela financia, ela viabiliza, mas essa nuance, esse perfil motivador, agregador e tal, me parece que é algo novo no perfil de uma instituição como o banco. Quem conhece instituições bancárias há algum tempo, quer dizer, o Banco do Brasil, por exemplo, sempre teve a carteira de crédito agrícola, em que você visitava o agricultor para ver se ele estava precisando de financiamento para a safra, enfim. Mas era um trabalho que, normalmente, se eu estiver enganado, você vai me corrigir, ele se restringia a uma abordagem mais técnica, né? Quais são as taxas, quanto é que eu posso fazer para você, olha, a sua safra vai ser de quanto. Esse é um componente novo, esse de você agregar aquela cadeia produtiva, estimular aquela comunidade, aquele arranjo produtivo, enfim. Isso mudou um pouquinho, né, Carlos? Você que tem essa experiência de vários anos no banco, houve essa evolução, né? Eu acredito que passa também pela questão de uma adaptação do mercado, né? O banco começou a ver o mercado, como o mercado estava sinalizando, a preocupação com a sustentabilidade, né? E procurou também ir se adaptando e está se adaptando, né, ao mercado constantemente, né? Então eu acho que essa é uma questão também de você se adaptar, né? Hoje não se admite uma empresa situada numa comunidade, sorvendo o lucro daquela comunidade e não devolvendo ela de alguma forma o desenvolvimento, né? Então é algo para qual as instituições estão despertando mesmo. Estão despertando, exatamente, né? E o banco não é diferente, o banco também tem essa preocupação. A preocupação também de tornar essa sociedade sustentável, porque tornando a sociedade sustentável economicamente, ele também vai se tornar sustentável, né? Afinal de contas, o banco vive de bancarizar, né, de crédito, de taxas, enfim, e ele depende que a sociedade esteja economicamente viável, né, e equilibrada para conseguir também se manter sustentável, né? Então, tem isso que você falou, sim, tem uma adaptação do mercado e isso a gente percebe que está evoluindo aí. Você vê os índices, né, de sustentabilidade da própria Bovespa, né, essa preocupação, né? E cada vez mais o mercado responde a isso. As empresas que têm um perfil de socialmente responsáveis têm um determinado crédito com o consumidor, digamos assim. Aquelas que ainda não aderiram a determinados tipos de programas e metodologias específicas têm uma certa resistência, né? A sociedade evoluiu nesse sentido também. Com certeza. E tem também uma discussão que a gente sempre faz com algumas empresas sobre a questão do passivo ambiental, né? Pois é. Às vezes nós chamamos para parceria, ou as empresas nos procuram, né? Porque tem um determinado passivo ambiental, precisam aplicar, né, ou devolver para a sociedade de alguma forma, porque houve um estrago, né, no meio ambiente, vamos dizer assim. E aí, então, precisa aplicar de alguma forma na sociedade e acaba nos procurando por saber que o DRS é um projeto que está à frente do Banco do Brasil e que é um projeto sério. Então, muitas nos procuram para aplicar esse recurso, que ela precisa aplicar por lei, né, por ser um passivo ambiental, onde o Ministério Público está em cima. Então, nos procura para apoiar, né, na construção de um projeto ou de uma parceria de um projeto de desenvolvimento. Ok, eu quero lembrar a você que está nos acompanhando ao vivo pela internet, que você pode mandar também suas dúvidas, enfim, pode acessar o ambiente e pode participar sugerindo novos temas, outras palestras que poderemos ter. O endereço, claro, é o www.oficinascad.ufsc.br. Eu tenho, aliás, aqui, Carlos, uma questão trazida pelo José de Lages. O governo criou o sistema EI, Empresa Individual, para tirar o cidadão da informalidade e colocá-lo no mercado formal. Do ponto de vista da igualdade social, como você acredita que essa ação continua, ou melhor dizendo, contribui para o desenvolvimento sustentável? Essa de você trazer as pessoas para a formalidade, permitir que elas tenham acesso a crédito, por exemplo, e a outro tipo de situação formalizada. Esse é um exemplo da necessidade de uma articulação, acredito eu, né, uma opinião minha, de uma articulação
da sociedade, das entidades envolvidas com esse público, para que ele realmente consiga vir para a formalidade, né, de uma forma sustentável, né? Eu acredito que essa lei, por si só, não resolveria, não e até poderia trazer mais problemas, né? Porque você tem uma série de custos, né? E o que eu digo é o seguinte, que nós precisamos que, além da lei, que é excelente e importante, né, nós precisamos ter capacitação, profissionalização das pessoas, nós precisamos ter um entendimento da sociedade e das entidades envolvidas com esse público, de que eles precisam de apoio, né? Que muitas vezes tem que se buscar caminhos menos burocráticos para facilitar, né, que essas pessoas realmente progridam. Então, acredito que isso é que vai tornar a coisa viável e socialmente justa, né? Se a gente não pensar essa lei por si só, mas pensar em construir, né, algo maior em torno dela, para que as pessoas realmente consigam vir para a formalidade de uma forma saudável e sustentável. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais no detalhe, porque o Carlos atua especificamente aqui em Santa Catarina, mas eu queria, ainda no âmbito do programa, em termos nacionais, Carlos, como é que tem sido a reação das comunidades que são estimuladas pelo Banco do Brasil e dos parceiros, e a gente viu agora há pouco ali, que é um volume significativo de recursos que os parceiros do banco nesse projeto têm investido. Como é que tem sido essa... há uma unanimidade em torno da importância do projeto? As pessoas se integram mesmo, se agregam a ele? Aquilo que eu já comentei. Na verdade, assim, já tem... nós percebemos que as entidades, as instituições, os órgãos, muitos estão preocupados e seguindo o mesmo caminho, né? Então, o que a gente tem feito e tem identificado a importância, eu acho que está claro aí que é um processo que não volta mais, eu acho que é uma coisa que está sendo construída cada vez mais, né? E aí nós temos aí uma quantidade de empresas e de instituições apoiando e colocando recursos de fato. Isso é uma demonstração de que nós estamos no caminho certo e de que o projeto está tomando um corpo grande. Nós temos, eu posso citar vários parceiros aí, né? O próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, a CONAB, o Ministério da Pesca e Aquicultura, os ministérios em geral, o Ministério da Integração, todos eles têm provocado, todas as instituições, né, posso citar em números, o próprio BNDES, que fez uma parceria enorme com o banco agora, um convênio, estabeleceu um convênio através do Fundo Social BNDES, onde ele está colocando recursos do Fundo Social para viabilizar os DRS, né? Então nós temos diversas entidades aí se abraçando, né, em prol da geração do desenvolvimento. Claro que cada um tem a sua metodologia, cada um busca, né, o desenvolvimento, a divulgação, o trabalho da sua entidade, né? E o Banco do Brasil também. Então a gente faz o nosso trabalho, faz o DRS, mas a gente sabe que sem essas parcerias a gente não consegue dar continuidade ao projeto. Mas o projeto, como ele é participativo, ele não faz sentido a existência apenas do Banco do Brasil na discussão, né? A gente não pode se isolar. A gente, na verdade, tem que estar sempre provocando, e é o que a gente chama de concertação dentro da metodologia, né? De orquestração mesmo, né? De concertação. Então, no meio do processo, a gente pode vislumbrar a necessidade de buscar um outro parceiro. Então, a gente vai lá, faz a concertação com aquele parceiro e traz ele para a jogada. E no Brasil inteiro, isso tem acontecido das mais diversas formas, mas a gente tem percebido que só tem fortalecido, só tem crescido. No Norte e Nordeste, como nós já estamos há mais tempo, né, a gente tem isso muito claro, né? É importante a gente destacar que o Sul, região Sudeste e Sul, algumas características são, né, peculiares, né, assim como no Norte e Nordeste. A gente tem procurado respeitar essas características no que diz respeito à organização social, né, organização de cooperativas, associações, o nível de qualificação, de capacitação. Mas, enfim, entendo que o Brasil todo tem visto isso com... As instituições que têm se unido, né, ao Banco do Brasil têm visto isso com muito bons olhos. E o exemplo disso é que nós estamos cada vez mais buscando, trazendo esses parceiros para dentro do jogo, e esses parceiros querendo aplicar, acreditando no projeto, que é o caso aí que eu citei do BNDES, por exemplo.